Então abra sua Bíblia no livro o Evangelho de João, né? No livro do evangelista João, capítulo 6, versículos 60 a 66. Hoje de manhã eu quero falar da nossa experiência de fé, daquilo que nós vivemos, de como nós enfrentamos, tá? Aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, tá? As dificuldades que nós passamos, quais as influências dessas dificuldades sobre a nossa caminhada cristã. Eu quero falar um pouco disso, tá? E no final falar de que mesmo diante de todas as dificuldades, às vezes de desistências, às vezes de desânimo, às vezes de decepções, dizer que o Senhor é conosco. Não estou chegando no final lá, não, porque lá no final tem coisa muito mais importante do que falar somente que o Senhor é conosco, tá? De que Deus é aquele que nos sustenta, que nos guarda, que estende a mão, que nos tira do lamaçal do pecado, que nos tira do fundo do poço, que nos faz nova criatura, que derrama um som de alegria sobre nossas vidas e que continua dizendo: eu sou contigo, meu filho, eu sou contigo, minha filha, e Deus vai agir, vai trabalhar em nossas vidas, mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas desistências, Deus vai trabalhar. Então o texto vai dizer assim, lá no versículo 60, tá? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada mais aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eu quero recomendar você depois, para você chegar em casa mais tranquilo, abrir aqui no capítulo 6 e ler todo o capítulo 6, para quando você chegar no versículo 60, você ter contextualizado e vir à sua mente um maior entendimento daquilo que você vai ler do versículo 60 ao 66 e os outros seguintes, tá? Eu separei, eu gostaria de ler todo o capítulo, mas ele é muito extenso, tá? Então eu quero pedir a você que não deixe de fazer essa leitura na sua casa, tá? Então, João, evangelista, tá? Ele foi alguém muito próxima de Jesus, uma pessoa muito próxima de Jesus. João pôde, e aí ele pode nos ajudar a entender o momento em que nós estamos vivendo hoje, tá? Estamos passando por dificuldades, incertezas, estamos vendo o mundo dar uma reviravolta, dar um cavalo de pau, tá? E querer que a gente ande com eles, do jeito deles, do jeito que eles querem, trazendo a destruição da família, a aniquilação do cristianismo, mas nós somos aqueles que não desistem nunca, e o Senhor agrada daqueles que não voltam para trás, tá? Aquilo que eu aprendi, eu vou morrer crendo, eu creio que o Senhor é Deus da minha vida, eu creio que Ele é o único Deus, não existe outro, eu creio que Ele criou o céu, a terra e todo o mundo do jeito que há, tá? E nos colocou aqui neste mundo conforme a sua imagem e semelhança. Conforme a imagem e semelhança é dizer que nós temos o DNA de Deus em nossas vidas. Então, algumas das características que Deus tem estão presentes na minha vida e na sua vida, e nós não vamos desistir disso, e nós não vamos voltar atrás, e nós não vamos desistir da nossa família, e nós não vamos desistir daquilo que Deus colocou em nosso coração e nos ensinou através da sua palavra, tá? Mas, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, tá? Jesus, ele traz uma advertência de que nós somos muito rápidos em querer abandoná-lo, tá?
nós temos essa tendência. Enfrentou uma dificuldade, Deus me abandonou, tá? Mesmo andando ao lado e contemplando os feitos e milagres que Ele faz e que Ele já fez de uma forma cotidiana. Todos os dias eu creio que eu recebo milagre. Esse ar que eu respiro é Deus que me dá, meu irmão. Essa roupa, como a irmã Lúcia, a missionária Lúcia falou aqui, as roupas que nós temos, foi o Senhor que deu. O trabalho que nós temos é o Senhor que dá, né? É Ele que abre porta, é Ele que fecha portas. Deus também fecha a porta de emprego para nós, quando nós insistimos em querer permanecer lá, e Ele tem algo maior para nós, e nós não abrimos mão daquilo. Então Ele vai lá e fecha a porta. Aí quero ver se você vai ou não vai na porta que eu vou abrir. É como se Deus estivesse falando assim. Então, a nossa fé, ou nós somos, melhor dizendo, antes da fé, nós somos às vezes frágeis, e na nossa fragilidade nós demonstramos nossas fraquezas, tá? E na nossa fé, a nossa fé é geralmente corajosa, tá? Ela é corajosa, ela é cheia de autoconfiança, mas somente quando não está assediada pelas provações. Se eu passo por provações, eu começo a ter medo, eu começo a expressar medo de que as coisas como vão acontecer na minha vida, tá? Então, eu começo a achar que Deus me abandonou, tá? Eu estou falando mas é cada um de nós, e muitos dos cristãos pensam assim. Muitos crentes saíram da igreja, tá? Porque acharam que Deus o abandonava, e Deus tinha grandes conquistas e grandes vitórias para eles, se eles perseverassem na fé, tá? Então basta um problema, basta uma prova, tá? Que muitas vezes nós vamos sucumbir, nós vamos ser destruídos, ou autodestruímos, tá? Então convém que nós andemos de uma forma cautelosa diante daquilo que se apresenta diante de nós, tá? Quando vem a adversidade, nós temos que olhar com cautela, nós temos que perguntar a Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essas coisas? O que eu preciso aprender? O Senhor quer que eu tenha maior perseverança naquilo que o Senhor está fazendo na minha vida? O Senhor quer que a minha fé seja aumentada mais um pouquinho, para que eu olhe para a adversidade e comece a declarar que ela não tem poder sobre a minha vida, e que o Senhor vai me dar vitória? Então eu preciso estar perguntando a Deus, tá? Então nós precisamos ser cautelosos, mas também no sucesso nós precisamos olhar e dizer que é a mão de Deus sobre nossa vida, tá? Não adianta nós olharmos para o sucesso que nós estamos fazendo e acharmos que aquilo que nós estamos conquistando é força nossa, é poder nosso, é capacidade nossa, é sabedoria nossa, é inteligência nossa. Não, a glória é de Deus, é Deus que faz, é Deus que dá a vitória para mim. Eu posso ouvir um amém, um aleluia aí, mano, tá? Então convém que andemos cautelosos, convém que nós andemos de uma forma dependente de Deus, tá? Que é a nossa única força e esperança. O nosso Deus é poderoso, amados, tá? Creia nisso, porque quando a gente olha para os discípulos, teve um momento que a hora chegou para eles, a hora da dificuldade, a hora da adversidade, e o texto que nós lemos fala disso, Jesus admoestando eles, tá? Falando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, alguns já me abandonaram, e vocês vão me abandonar? É como Jesus falando para eles. Então essa foi a hora que a fé dos apóstolos seria testada, e eles falhariam. Tá? Mostrando toda a humanidade deles, tá? Nós somos dependentes de Deus, amados, tá? Toda fragilidade deles, tá? Nós também não somos diferentes dos apóstolos, porque existem horas em que a nossa fé como foi testada na vida deles, também é testada na nossa vida, e elas vêm pelas provas de fogo da vida que nós passamos, tá? Da vida que nós enfrentamos, da vida que nós vivemos. E aí quando nossa limitação humana aflora, começa a revelar mais uma vez que nós precisamos depender somente do Senhor Jesus.
nós só estamos vivos por causa da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, porque todos os dias existem falhas, todos os dias há desejo de nos afastar da presença do Senhor, mas a misericórdia dele permanece sobre nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, nesta manhã dizendo: Deus, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero continuar contigo, mesmo diante das falhas. Eu quero pedir perdão, porque teve momentos que eu fraquejei, que eu achei que o Senhor tinha me abandonado, tá? Mas eu sei que o Senhor é comigo, o Senhor nunca vai me abandonar. Mesmo, foi citado um texto aqui, mesmo que a minha mãe venha me abandonar, o Senhor nunca, jamais vai me abandonar, tá? Então o texto nos alerta para quê? Para debandada dos discípulos na hora da tribulação e na hora da prova. O texto fala disso. Muitos discípulos fugiram, tá? Por quê? Na hora do medo, porque na hora da nossa inquietação, na hora da nossa insegurança, na hora da nossa instabilidade, amados, tá? Na hora da nossa confrontação, é mais fácil retroceder, é mais fácil acovardar-nos, né? É mais fácil debandar, fugir, sair da presença, começar a querer caminhar sozinho, achar que nós sabemos do nosso destino. Ei, o nosso destino está quando o nosso destino é certo quando nós andamos o tempo todo na presença do Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo nos problemas, mesmo em tudo aquilo que nós enfrentamos, tá? E aí é chegada a hora também, assim como aconteceu com o discípulo, vai chegar a minha e vai chegar a sua hora. A nossa hora, é chegada a nossa hora de sermos provados neste tempo difícil, tá? Neste tempo em que o mundo deu um cavalo de pau, ele está querendo viver uma vida diferente. Nesse tempo que o mundo caminhava de um jeito, e eles reviraram 180 graus e falaram: não é esse caminho, o caminho é outro, tá? Não é desse jeito, o jeito é outro, tá? Nós queremos desfazer, desconstruir, eles dizendo, tá? Nós queremos desconstruir todo o conceito cristão que existe na cabeça de vocês, desconstruir a fé, desconstruir a presença de Deus, desconstruir que Deus é o Senhor de nossas vidas, desconstruir a família, desconstruir o jeito de viver da sociedade, desconstruir todas as coisas. Vivemos da dependência daqueles que têm o poder nas suas mãos. Meu Deus, né? Temos sido tentados a abandonar Jesus, tá? Nós precisamos ficar sóbrios, nós precisamos nesse momento ficar vigilantes. Nós não podemos deixar que o inimigo tire proveito de nossas falhas, de nossa humanidade, tá? Eu sei em quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso, tá? Eu sei que o meu Deus, Ele não me abandona, nunca, jamais vai me abandonar. Então, na força do meu Deus, eu sei que eu vou poder enfrentar todo e qualquer problema e toda e qualquer dificuldade. E esses problemas que eu enfrento, essa dificuldade que eu enfrento, são as experiências da minha fé, né? Daquilo que eu creio, de que funcionou e vai funcionar na minha vida, daquilo que eu acredito que Deus vai cuidar de mim em todos os momentos. Eu acredito que Deus está no controle da minha vida, tá? E que Ele tem o melhor para mim, os planos dEle são melhores que os meus, e aí eu creio que Deus está sobre a minha vida, e os planos deles vão acontecer, porque se os discípulos fraquejaram, amados, tá? Nós também estamos sujeitos a isso, e nós precisamos da misericórdia de Deus, e nós precisamos estar preparados para os embates dessa vida espiritual que se avizinha diante de nós. Querem destruir a nossa fé, amados. Então nós não vamos abrir mão. A minha fé é a fé de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu estou pedindo ou pensando, de que Deus está no controle, como o pastor Rogério disse aqui também, de que
paramos, e aí fomos orar, pedir a direção de Deus, e Deus fala: continue caminhando, continue fazendo o que você mesmo sempre fez, continue trabalhando, continue firme, continue caminhando. Imagina, amados, sabe quando os judeus chegaram diante do mar, o mar estava lá na frente, eles sabiam que se entrasse lá naquele mar, eles corriam um sério risco de morrer afogado, mas quando eles olhavam para trás, vinha o exército de Faraó para destruí-los, e Deus falou assim: Moisés, diga o povo que marche, tá? Eu falei isso aqui recente, tá? E aí Moisés chega para o povo: olha, eu conversei com Deus, e diante de Deus ele disse para nós marcharmos, e o povo diz: para onde, Moisés? Direção ao mar. Imagina toda aquela população marchando, caminhando em direção ao mar. O mar está lá, né? E a hora que eles começam a chegar no mar, o mar começa a se abrir e eles vão passando a pé seco. Isso é fé, meu irmão. Isso é crer de que talvez nós vamos enfrentar situações, não um mar diante de nós, mas o questionamento da nossa fé. As pessoas tentando nos influenciar para nós abandonarmos o nosso Deus. Talvez muitos de vocês já viram ontem o que aconteceu nos Estados Unidos, pessoas negando a fé, renegando o batismo, renunciando ao batismo e sendo batizados para outro que não é o nosso Deus poderoso. Então nós vamos passar por essas dificuldades, O mal vai nos assediar dia e noite, e ele vai tentar fazer com que nós abandonemos o Mestre. Pastor, mas o senhor só está falando de dificuldade, Mas Jesus diz: não temas, no mundo vocês vão passar por aflições, mas não temas, não tenham medo, eu venci o mundo. Estou falando isso porque já existem pais que estão sendo contestados pelos filhos por aquilo que estão aprendendo nas escolas, por aquilo que estão ensinando a eles nas escolas. E aí vem a nossa falha às vezes, não ensinamos direito os nossos filhos, ou achamos que a responsabilidade não era nossa. Deus colocou nossos filhos nas nossas mãos, para que nós cuidemos deles o tempo todo. Eu já tenho filho de 40 quase, tem que estar cuidando. Não se iluda, depois que completar 18 anos, você não vai cuidar mais, não vai precisar cuidar mais. Pelo contrário, a sua dedicação vai ser maior. Então, nas nossas passagens pelos conflitos, nas nossas passagens pelas confrontações da vida, nós somos nós somos aqueles que fraquejam às vezes, somos os que se acovardam, somos aqueles que se acovardam em prestar o devido testemunho de Jesus e o amor profundo por nós. Nossos filhos são expressões daquilo que nós ensinamos ou deixamos de ensinar. Eu quero dizer para você, nós dizemos que amamos e servimos a Deus quando estamos aqui no nosso meio, mas nós não gostamos de nos expor em ambientes escolares, em ambientes de trabalhos, entre familiares, fora da igreja. Chegou a hora, irmão, ou você se mostra quem você é, ou nós nos mostramos quem nós somos, ou seremos destruídos. Chegou a hora, não tem jeito. Eu vou dizer mais, nós precisamos amar de fato, nós precisamos servir de coração, nós precisamos dedicar com devoção e testemunhar com ousadia. Quantos crentes, quantos evangélicos têm testemunhos poderosos e não têm coragem para contar, se escondem, ficam quietos, e nós precisamos mais do que nunca testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente escolar. Nós precisamos abrir a boca e mostrar para o mundo que o nosso Deus é poderoso e que Ele fez coisas tremendas nas nossas vidas, extraordinárias na nossa vida.
não podemos mais nos calar, não podemos mais. Talvez você está falando assim, mas pastor, eu faço isso. Mas talvez alguém que está do seu lado não faz. E que está do lado de quem está do seu lado não faz. De que está do lado de quem está do seu lado, que está do outro lado não faz. Que está atrás não faz, que está na frente não faz. O certo é que nós vemos que a maioria não fala. A maioria não faz. A maioria não abre a boca. E se não fizermos, seremos transformados em minorias. E depois massacrados e destruídos. É uma palavra é um grito, não é nem palavra isso, é um grito de socorro. A nossa experiência de fé nas horas da provação, amado, nas provações, elas precisam resultar em mais fé e não fraqueza e medo. Eu tenho medo de falar com o meu filho, eu tenho medo de falar com o meu irmão que Deus falou e colocou no meu coração. Eu tenho medo de falar com o meu filho. Filhos hoje que comandam a casa e não os pais. Não estou dizendo que é na sua não, tá? Mas lá fora tem um monte. São pais que não têm coragem de falar com os filhos a verdade da palavra do Senhor, porque estão com medo de perder os seus filhos. Quando eu começo a ter medo de perder o meu filho, eu já perdi o meu filho. Quando eu começo a ter medo de falar com o meu filho que Deus é poderoso, que Deus faz coisas extraordinárias na minha vida, e eu começo a ter medo de falar isso, já perdi o meu filho. Já perdi a minha casa, já perdi minha família. Só não vi ainda, mas vai acontecer. Nós precisamos entender que o Pai está conosco, e isto é o bastante. O Pai está conosco, como prometeu, até o último dia, conforme Mateus 28:20, que diz assim, não precisamos, Mateus 28:20, e eu quero dizer para você, de que nós não podemos nos intimidar, nós não podemos ter medo diante de muitos perigos que enfrentamos. Precisamos ter calma, e entender que Deus está conosco, e Ele venceu o mundo, e Ele vai dar vitória para você, Ele não vai te abandonar, Nós precisamos nos lembrar de que não tem como fracassar quando estamos com Jesus, quando estamos guardados pelo seu amor. A força do Senhor é também a nossa. O consolo dele é o nosso consolo. É Ele que completará a missão por nós. O Senhor não termina aquilo que começou, mas quando eu me acovardo, Ele pode encerrar a atividade dele na minha vida. Quando eu não quero, Ele não faz. Os nossos fracassos, como o fracasso dos discípulos, sabe? Nós precisamos de entender que são temporários. Eles não vão permanecer, são passageiros. Vai ter um momento que, se eu creio em Deus, se eu acredito que Ele age na minha vida, eu vou me levantar e eu vou recomeçar, e eu vou continuar agarrado pela graça espetacular de Jesus na minha vida, O Senhor nos amou, independente do que nós éramos. Ele não olhou para os nossos pecados, mas Ele olhou por aquilo que eu e você poderíamos ser, a partir do momento que Ele nos resgatasse, a partir do momento que nós o aceitássemos como único Senhor e Salvador de nossas vidas, Então, a graça de Deus nos é suficiente, e a graça do Senhor vai nos bastar para que nós possamos crer de que nós vamos continuar. E isso é o suficiente para entender que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Foi Jesus que disse para o mundo que nós passaríamos por aflições, mas Ele nos consolou dizendo que deveríamos ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós também venceríamos.
Então nós precisamos ficar atentos para as circunstâncias que nós estamos passando, as circunstâncias adversas que nós estamos vivendo e que acompanharão nosso caminho de vez em quando, tá? Elas não podem nos derrotar. Ei, você não é mais que derrotado em Cristo Jesus, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Percebe? Você é a menina dos olhos de Deus. Ele não vai te abandonar. Deus não te colocou no barco para te levar em alto mar e de lá Ele sair do barco e deixar você sozinho, sem remo na mão. Não, o Senhor é contigo todos os dias da sua vida. Ele está contigo em todos os momentos, tá? Mas as aflições, amados, tá? Elas são parte da história nossa. As dificuldades, as crises, e todos os livramentos também, vindos da parte de Jesus, são parte da nossa história. Todos os recomeços, são parte da nossa história. Todas as superações são parte da nossa história. Agora eu só recomeço, eu só supero quando eu decido enfrentar, quando eu decido crer, quando eu decido que a minha fé vai ser colocada em prática, porque eu sirvo um Deus poderoso. Agora eu quero já passar para a fase final, falar da nossa experiência com Jesus e com Deus, tá? A fé em Jesus é que nos leva a uma experiência com Deus, conforme Hebreus 10, de 19 a 25. Texto bem longo, você pode anotar e ler em casa, tá? O que nos mantém firmes com Deus, amados, é a nossa experiência com Jesus. Quem tem experiência com Jesus aqui? Pode dar um amém? Nós passamos no nosso dia a dia experiências com o Senhor, sabemos que Ele nos socorre, sabemos que Ele nos capacita, sabemos que Ele estende a mão. Essa experiência é que vai nos fortalecer na crise, é que vai aumentar a nossa fé. Essa experiência com Jesus é que nos consola. Ele nunca nos abandonará. O Senhor não vai nos abandonar. Eu posso dizer, sai da minha vida, mas Ele nunca vai falar, eu vou sair da sua vida. Enquanto você crer, enquanto você tiver que o Senhor é aquele que estende a mão sobre você, Ele vai estender a mão sobre você e vai te ajudar no momento oportuno. Entende, amado, tá? Quando nós olhamos para 1 Samuel 17, 24 a 37, depois o 49, o 50, o versículo 50 e 51, nós vamos ver Davi observando a atitude de Golias e contando somente com a experiência adquirida. Aonde ele adquiriu a experiência? Nos campos em que ele cuidava dos rebanhos do seu pai, tá? O testemunho de que Davi venceria Golias estava alicerçado em quê? Nas experiências dele ter matado um leão e um urso. Mas ele sabia que foi o Senhor que tinha dado força para ele. Ele sabia que era o Senhor que tinha socorrido ele na dificuldade que ele estava passando, tá? Então, se quando ele apacentava o rebanho do pai dele, que era algo material, Deus fortaleceu Davi e ele venceu os animais. Amado, quanto mais Deus, quando ele chegou diante de Golias, iria fortalecê-lo para ele derrotá-lo, tá? Porque Golias estava agredindo o exército do Deus vivo, o exército de Israel, tá? Estamos passando por momentos em que estão agredindo o exército do Deus vivo, e você é soldado do exército do Deus vivo. Então, quando eu sou soldado do exército do Deus vivo, eu me agiganto diante do meu inimigo, porque é o Senhor que faz a diferença na minha vida. Eu me levanto para dizer, mais forte é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu me levanto para dizer, com o Senhor eu venço batalhas, tá?
Eu me levanto para dizer: o Senhor adestra as minhas mãos para a guerra. E eu estou falando aqui espiritual, não estou falando confronto humano, tá? Porque a nossa luta não é humana, a nossa luta é espiritual, tá? Nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos celestiais, tá? Nós não somos homens e mulheres que foram levantados de onde nós estávamos para sermos derrotados onde nós estamos. Nós somos homens e mulheres que foram levantados de onde nós estávamos para vencer a guerra em nome do Senhor Jesus. Então abra só, eu não estou falando da sua luta no dia a dia, eu estou falando da guerra espiritual, que você é convocado, é convidado e convocado para lutar em favor do Senhor, porque o Senhor é que vai te dar força, o Senhor é que vai te capacitar, o Senhor é que vai colocar palavras na sua boca, o Senhor é que vai te dar estratégia, o Senhor é que vai te dar sabedoria, o Senhor é aquele em que você depende dele, e se for preciso, ele vai falar assim: senta, porque essa guerra não é sua, eu vou batalhar em seu favor. Nós não podemos olhar para Deus e dizer: Deus está morto. Não, parafraseando aqui o filme, Deus não está morto, Ele continua vivo aí sobre você, dentro de você, capacitando você para você lutar as suas guerras e ter a experiência de fé diante do Senhor. Eu não tenho força, mas eu sei que Deus é comigo. Eu não tenho capacidade, mas eu sei que Deus vai me capacitar, e aí você vai fazer coisas que você nunca ninguém ensinou, mas o Deus Todo-Poderoso vai te dar estratégia, vai te ensinar, vai te capacitar para você lutar as suas guerras e vencer as suas guerras. A experiência forjada por Davi lá no esconderijo, amado, lá nos campos, onde ninguém estava olhando, ninguém estava admirando, ninguém estava dando glória para ele, tá? E muito menos elogiando Davi, fizeram com que ele fosse fortalecido em fé. A nossa fé precisa ser fortalecida em tempos difíceis, em dias que o mundo está dando uma reviravolta, está dizendo: não é do jeito que te ensinaram. As nossas experiências de fé é que vão nos fortalecer diante das lutas que o inimigo está colocando diante de nós, amados, tá? Davi tinha passado por uma experiência de fé, por isso que ele venceu. Eu creio que Davi, quando viu o urso e o leão, eu creio que ele teve medo, mas eu creio também que ele falou assim: eu sei o Deus que eu sirvo, Ele vai me dar força e vai me capacitar para me vencer, para que eu possa derrotar esse urso, derrotar esse leão. Por isso que quando ele chegou diante da adversidade, ele olhou para Golias e falou assim, ele deve ter pensado assim: quem é esse gigante diante do meu Deus? O cara é gigante, o guerreiro é gigante, mas meu Deus é incomparavelmente muito mais poderoso do que esse gigante. E o Deus que me ajudou a derrotar o urso e o leão também vai me ajudar e vai colocar força em mim, capacidade, estratégia, para que eu possa vencer esse gigante. E aí, quando ele olhou e falou assim: eu vou para cima de você no nome do Senhor Jesus. Alguns filmes mostram isso. Aí eu creio que Davi levantou e começou a rodar aquela funda e saiu correndo em direção àqueles gigantes, tá? Nós vamos correr em direção ao gigante que o mundo moderno está querendo nos oferecer, e nós vamos destruir esse gigante, e nós vamos cantar um hino de vitória em nome de Jesus. Outro exemplo está em Juízes capítulo 6, versículos de 11 a 24, tá? E nós temos ali Gideão. Ali se você lê, e você vai ler, ou você vai lembrar da história. Gideão estava onde? Escondido, trabalhando, com medo, fora das vistas dos midianitas. E lá ele teve uma experiência com Deus. Quando Deus o chama e fala: eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor tribo de Israel, tá? Mas Deus olhava para ele e falava assim:
eu sou contigo, varão, varão valoroso. Eu sou contigo, experiência de fé. Tá? E Golias acreditou. Quando ouviu essa palavra, o seu coração se encheu. Ele deve ter falado assim: se Deus é comigo, como está falando, nada poderá me deter, nada vai impedir de eu conquistar, de eu livrar Israel dos inimigos. Ei, nada vai impedir você de livrar a sua família dos seus inimigos, os seus filhos dos seus inimigos. Nada vai impedir você de lutar no exército do Senhor, do Deus vivo. Tá? Nada vai impedir você de cantar um hino de vitória lá na frente. Ei, meu Deus, tá? Gideão teve uma experiência com Deus. E a partir dessa experiência, amados, ele também é fortalecido em fé, ele é fortalecido em ousadia, e aí ele derrota os midianitas. Gideão tinha passado por uma experiência de fé. E nós estamos no melhor momento que esse mundo está passando, em toda a história dele, depois do ano 1, a partir do ano 1, o mundo nunca nos deu uma oportunidade de passar por uma experiência de fé, como essa que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. O mundo todo virado contra nós, e nós, lembra Israel, a guerra dos 6 dias, vocês se lembram, já ouviu a história, a guerra dos 6 dias, todo mundo oriental contra Israel, e Israel derrotou. Israel não tinha exército formado, mas em 6 dias derrotou todo aquele poderio militar que estava cercando ele para destruir, massacrar, acabar com Israel. Ninguém vai destruir a sua família, ninguém vai massacrar a sua família, ninguém vai derrotar a sua família. Você vai sair mais que vencedor, e no tempo de Deus você verá a mão do Senhor sobre a sua vida. Enquanto você tiver força, o Senhor vai estar contigo para lutar, para te dar força para você lutar em favor da sua família. Mas se por um acaso você falar: eu estou sem força, Senhor, Ele vai entrar na sua guerra e na sua batalha, e vai falar: senta aqui, descansa, porque eu vou lutar em seu favor. Meu Deus! Quando nós vivemos da experiência dos outros, facilmente nós somos abalados. Nós estamos no momento de viver a nossa experiência de fé, de crer que o Senhor é conosco. Mas quando nós temos a nossa experiência, nada vai nos abalar. Pode se levantar o gigante que for, meu irmão, o Senhor é contigo. A experiência dos outros vai nos ajudar, é certo isso, tá? Elas nos edificam no sentido de nos animar e manter cada um de nós na nossa caminhada enquanto não temos a nossa experiência de fé. Mas perseverar diante das lutas e das provações, somente a minha experiência faz isso. Somente quando eu já vivi algo que Deus fez na minha vida, ou eu assumo o compromisso de viver isso na minha vida, eu vou ter força suficiente para vencer as provações, passar pelas provações, vencer as tribulações, vencer as batalhas que se levantam contra mim. Olha só, como um reforço a isso, eu quero ler para você o texto de Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Eu vou ler aqui na minha versão. Ouça: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui, o que edifica sobre a rocha é aquele que tem uma experiência com o Senhor, é aquele que tem uma experiência de fé, que olha para Deus e sabe que a sua casa não pode ser construída no meio de um areial. A sua casa tem que ter fundamentos para suportar, e fundamentos de fé é aquilo que eu e você aprendemos na palavra do Senhor, amado. Nós precisamos ter fundamentos de fé na nossa vida para passar por essas batalhas que se avizinham diante de nós. Agora, aquele que edifica sobre a areia é o que vive pela experiência do outro, é que não tem desejo de adquirir experiência de fé através do conhecimento da palavra. Deixa eu rasgar o verbo, é o crente preguiçoso. É o crente que chega aqui, evangelista, ora por mim, pastor, ora por mim, irmão, ora por mim. Não, lê a palavra. Não, eu quero que você, é a sua fé que vai me salvar. Não, a minha fé é que me dá a vitória. A minha fé, eu não estou menosprezando a palavra de ninguém, porque quando você pede alguém para orar em seu favor, mas você está com fé, e que você conhece a palavra, mas você está pedindo alguém para te dar um reforço. A minha oração, a oração da missionária, a oração dos pastores, dos evangelistas, dos seus líderes, são para te dar um reforço naquilo que você vive. Não são amuletos para você. Então, quem edifica sobre a areia é o que vive pela a experiência dos outros. E nós sabemos o fim, está escrito aqui. Então, de qual fim, e agora já encerrando, eu quero pedir o Ministério do Louvor que vem aqui. De qual fim você quer participar? Quer continuar sem experiência de fé? Ou quer viver uma experiência... Estou tentando achar outra palavra, mas vai ser meio que vívida de fé. Quer viver uma experiência de fé o suficiente para dizer: Senhor, eu sei que Tu estás comigo, e o Senhor vai me dar vitória nessa batalha, nessa luta, nessa guerra, nesse deserto, nesse vale. É o Senhor que vai me conduzir para o caminho da vitória. Então, quando nós passarmos pela experiência de fé, pelas nossas experiências de fé, quando a nossa fé for testada, como foi ali a fé dos discípulos, nós temos que lembrar de que o nosso Jesus está conosco como estava com eles. E Jesus nos adverte a estarmos sóbrios, firmes, vigilantes, para nós enfrentarmos as lutas, as tribulações e as aflições. E nós precisamos vou usar um termo antigo aqui, nos fiar na certeza de que Jesus está conosco e sempre estará. Nós temos que tomar posse daquela palavra: o meu Deus nunca, jamais vai me abandonar. Amém? Eu não sei, amado, como é que está sendo a sua recepção para essa palavra, mas essa palavra é um convite para você mergulhar mais nos rios de Deus. Essa palavra é um convite para você começar a ser um homem, uma mulher de Deus, de verdade, de fibra. Essa palavra é uma palavra para você olhar para Deus e dizer assim: eu sei que Deus não vai me abandonar, eu sei que Deus está comigo. Essa palavra é uma palavra para você olhar para Davi, para Golias e dizer: assim como Deus fortaleceu esses dois, Ele também me fortalece.
eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, eu passo por tribulações, mas eu sei que o meu Deus me dá a vitória, e no tempo oportuno Ele vai entrar na minha vida e fazer um reboliço. Ele vai fazer o mundo voltar para o caminho que estava. Se eles querem dar um cavalo de pau ou girar 180 graus e retornar, tá? Não, Deus vai falar, vocês podem girar, mas nós vamos girar 360 graus e voltar para o mesmo caminho. Esse é o caminho de Deus, e é isso que Deus espera de mim e de você. Amém?